Boa noite a todos que nos assistem. Convido cada um de vocês a se reunir em seus lares para iniciarmos mais um culto de oração e de adoração ao Senhor. Farei uma oração, em seguida vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor por nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou seu Filho para pagar um alto preço em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Que cada um que está assistindo, que ainda não te conhece, que possa nesta noite reconhecer que só através de Jesus ele pode chegar até o céu. Ele pode alcançar a salvação. Muito obrigado pela tua graça. Abençoa, Pai, os louvores, a pregação da tua palavra e abençoa também cada pessoa que está assistindo este culto, que a tua palavra possa achar morada em seu coração. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Cantemos agora a música A Lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Vamos fazer agora uma leitura na Palavra de Deus, em Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações e que nós podemos praticá-la todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor agora com o hino Escrava Resgatada. É o hino 402 do Cantor Cristão. Eis a escrava
escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste. Pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a te perder, quero, meu Senhor, servir-te, graças só por te viver. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste. Pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste. Pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Levarás então a escrava, que no céu vai habitar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste. Pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Encerrando o momento dos louvores, cantemos ao Senhor o hino do cantor cristão número 324, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheios de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor.
A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Boa noite a todos os irmãos. Vamos, neste momento, meditar na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Colossenses, capítulo 3. Leremos do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem que com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra nessa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija para que venhamos a aprender o que ela tem a nos ensinar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Com certeza você já deve ter visto pessoas que dizem com os lábios que são cristãos, mas que, se envolvendo com atividades religiosas, depois de se envolverem com essas atividades, levam as suas vidas da sua própria maneira. E simplesmente o cristianismo na vida dessas pessoas se encontra apenas no momento em que estão dentro de igrejas ou que estão praticando alguma atividade que envolve a sua religião. Suas crenças não influenciam o seu comportamento. Suas crenças, aquilo que a pessoa crê e fala que crê, não influencia a sua forma de viver no seu dia a dia. Infelizmente, muitos cristãos vivem desse modo, embora não devessem. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que desenvolvem um cristianismo apenas de palavra e não de ações. Nós devemos viver nesta terra como pessoas que não pertencem a ela. Nosso viver e proceder aqui nesta terra deve ser como cidadãos dos céus. Mas quais as características que um cidadão do céu pode ter aqui na terra? Nós vamos ver então, nesse texto que nós lemos, 3 atitudes daqueles que pertencem ao céu. A primeira é justamente aqueles que pertencem ao céu, buscam as coisas lá de cima, as coisas do alto. Aqueles que pertencem aos céus procuram e têm prazer nas coisas celestiais. É o que nos diz do versículo 1 até o versículo 4, aqui em Colossenses capítulo 3. O versículo 1 começa com a palavra portanto. E aqui ele está trazendo justamente uma conjunção coordenativa conclusiva. Isso quer dizer que essas conjunções, que são coordenativas conclusivas, elas são utilizadas para unir, a uma oração anterior,
outra oração que vai exprimir uma consequência ou uma conclusão daquilo que já foi dito nas orações anteriores. Se nós olharmos para o capítulo 2, então, nós vamos notar que Paulo ele estava exortando os irmãos colossenses a respeito das falsas doutrinas que tinham até uma aparência de sabedoria, mas que serviam apenas para satisfazer a carne. Portanto, diante deste ensino, Paulo exorta, admoesta aqueles irmãos a buscarem e a pensarem nas coisas celestiais, nas coisas que são lá de cima, nas coisas dos céus e não nas coisas que são aqui da terra. Se é que eles tinham realmente ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, se eles eram verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, deveriam buscar as coisas celestiais. Esses primeiros 4 versículos, então, eles vão enfatizar de forma bem concreta o nosso relacionamento, a nossa ligação com Cristo diante dessa nova vida que nós recebemos por Ele. Ele vai dizer que nós fomos ressuscitados com Cristo. Ele vai dizer que nós morremos com Cristo para o pecado. Vai dizer que a nossa vida está oculta, escondida, segura com Cristo em Deus. E vai dizer também que Cristo é a nossa própria vida e que um dia nós seremos manifestados com Ele em glória. Um dia, quando esta vida que hoje está oculta for manifestada, com Cristo nós também seremos glorificados, nós alcançaremos a glorificação eterna. Assim, o Paulo deixa bem claro que nós temos uma ligação muito íntima com o Senhor Jesus Cristo. Diante desta ligação que nós temos com Cristo e diante do lugar aonde Cristo está, que é justamente Cristo vive assentado à direita de Deus, como ele vai dizer no versículo 1, nos céus, então as nossas ações, os nossos pensamentos devem buscar as coisas do céu. Devemos, então, desejar as coisas que são de cima, as coisas celestiais. Cristo está lá ao lado de Deus, com seu poder e glória, reinando sobre todas as coisas. Nós, então, devemos também buscar o Senhor Jesus Cristo nos céus. Paulo disse aos Filipenses, lá na sua carta a Filipos, que a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, né? Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 23. E aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, como embaixadores de Cristo nesta terra, nós representamos a nossa pátria celestial. Nós representamos o Senhor desta pátria, o Senhor, o soberano Jesus Cristo. Portanto, o cristão, ele deve representar a Cristo em todo o seu viver. Deve representar a Cristo pela sua morte, pelo seu sepultamento, pela sua ressurreição, pela sua ascensão, pela sua glorificação. Nós não mais vivemos para representar a nós mesmos. Não mais devemos viver para representar a nossa vida antiga, mundana. Mas, pela nossa nova vida celestial que nós recebemos em Cristo, através da palavra de Deus, nós devemos representar o Senhor Jesus Cristo e a pátria celestial aqui na terra. E nós fazemos isso através do conhecimento de Deus, através de buscar a palavra de Deus, através da oração, através da adoração, através do serviço, que nós venhamos então buscar as coisas lá do alto. Porém, quantas vezes você não prefere pensar nas coisas deste mundo? Ou quantas vezes você deixa o seu posto de embaixador de Cristo para fazer algo próprio aqui do mundo? Lembre-se o que o texto nos diz. Nós morremos para as coisas desta terra e ressuscitamos juntamente com Cristo para uma nova vida que não pertence mais a este mundo, antes pertence a Deus. O quanto das coisas celestiais tem preenchido os seus pensamentos? Muitas vezes nós olhamos para as coisas com um olhar muito mundano, com um olhar muito terreno. Esquecemos de Deus naquilo que nós pensamos e consideramos em todo o nosso dia.
mas o quanto de Deus você tem considerado no seu viver. Talvez numa atitude no seu trabalho, talvez numa atitude dentro de casa, num falar. O quanto de Deus a sua mente é preenchida, de modo que aquilo que você faz transmite a ideia de que você não pertence a este mundo. Que aquilo que você fala testifica que você pertence a uma pátria superior, a uma pátria celestial. Dessa forma, irmãos, nós demonstramos que pertencemos à pátria celestial quando nós buscamos as coisas que pertencem a ela. Devemos voltar a nossa mente e as nossas ações para as coisas da nossa pátria celestial. Mas uma segunda atitude daqueles que pertencem à cidade celestial é que estes mortificam os membros e também se despem do velho homem. Aqueles que mortificam o seu próprio corpo, aqueles que se despem do velho homem, são aqueles que participam da pátria celestial. Olha o que nos diz aqui, ainda em Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Se nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, devemos mortificar os desejos pecaminosos dos nossos membros, que são próprios da natureza terrena. Aqui Paulo ele apresenta duas listas de pecado. Na primeira lista, ele fala sobre a fornicação, sobre a impureza, sobre a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, como vai dizer no versículo 5. E nos versículos 6 e 7, Paulo ele deixa claro que estes pecados eram cometidos pelos colossenses quando eles ainda eram incrédulos, né? Ele vai dizer que eles cometiam esses pecados no outro tempo, né, quando eles viviam nessas práticas. Esses são pecados que são de forma muito explícita repudiada por nós, pelos crentes. Embora ainda sejam cometidos por muitos, Paulo, então, aqui admoesta esses irmãos a mortificarem a sua carne, os seus membros. A ideia aqui é fazer com que cada vez mais estes pecados tenham menos influência em suas vidas, com que não haja mais influência destes pecados de natureza imoral, de natureza indecente na vida daqueles que são cristãos. Algo que é renegado por todos nós, né? Já é muito feio a gente observar isso na vida daqueles que são incrédulos, quanto mais na vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, com aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. No entanto, quantos crentes ainda vivem em uma vida obscura, escravizada por estes pecados? Quantos crentes ainda estão presos às amarras da imoralidade, às amarras da pornografia, da imoralidade sexual e da indecência? É isso então que ele chama aqui estes irmãos a renegarem. Quando ele diz no versículo 8, agora porém despojai-vos. Como também diz no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mortificar, se despojar, que a nossa vida seja um constante sacrifício a Deus. Hoje, nós não mais sacrificamos animais trazendo ao templo para serem oferecidos pelos nossos pecados. Hoje, nós sacrificamos a nós mesmos. Nós sacrificamos a nossa própria natureza terrena, o nosso próprio desejo pecaminoso. É isso, então, que nós devemos fazer como pessoas que não pertencem mais a este mundo e pertencem sim agora a uma pátria celestial, pertencem a uma cidade superior. É isso que nós devemos agir como cidadãos dos céus.
Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós devemos nos considerar então mortos para os pecados e vivos para Deus. No entanto, como eu falei, ele aborda aqui 2 listas de pecados. E uma segunda lista parece até bem mais comum aos crentes, né? Paulo diz, olha, despojai-vos igualmente. Então ele está dizendo assim como vocês viviam na imoralidade, na prostituição, na impureza, né? No desejo maligno, e vocês deixaram todas essas práticas, agora também vocês devem se despojar de outras práticas que também são igualmente pecaminosas, que é o quê? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes no falar, a mentira uns para com os outros. Esses pecados não são cometidos de forma tão oculta ou de forma tão repugnante, né? Como os da primeira lista. Porém, são praticados muitas vezes de maneira tão natural em nossas conversas, tão natural em nossas brincadeiras, que nós nos acostumamos a viver na prática desses pecados. Quem nunca, né, teve uma reação de ira pecaminosa por um motivo qualquer? Ou quem nunca agiu ou pensou com maldade contra outra pessoa? Quem nunca falou mal ou se queixou de um irmão para outros? Quem nunca se divertiu ridicularizando o seu próximo, ridicularizando outra pessoa? Quem nunca falou um palavrão ou pelo menos riu e afirmou quando ouviu um palavrão? Quem nunca mentiu? Sim, todos nós, e como cristãos, como crentes, uma vez ou outra cometemos pecados. E alguns ainda querem se defender diante desses pecados, dizendo, não, mas é só brincadeira. Irmãos, o problema está justamente nisso, em normalizar esses pecados como sendo de menor influência, ou pecados que são aceitáveis para um cristão diferente dos outros. No entanto, o que a Bíblia nos diz é justamente que nós devemos nos despojar de tudo isso. A Bíblia não nos diz que nós devemos nos desfazer, nos despir do velho homem apenas naquilo que nos interessa, ou apenas naquilo que não é suportado diante das outras pessoas. Nos diz que nós devemos mortificar a velha natureza, nos despir do velho homem por completo, em todos os seus pecados, em todas as suas atitudes que vão contra a santidade de Deus. Devemos mortificar os nossos membros e assim nos despojar da natureza terrena, porque nós não pertencemos a esta terra, mas pertencemos aos céus. É como ele diz no versículo 9, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, ou seja, já era algo para ser considerado como certo em nossa vida. Uma vez que nós nos despimos do velho homem, então não nos cabe mais viver com as práticas desse mesmo velho homem. A grande questão é, será que nós temos dia após dia lutado para nos despirmos do velho homem, da velha natureza? Ou será que em alguns aspectos da nossa vida nós nos sentimos mais confortáveis em permitir que este velho homem, esta velha natureza ainda esteja presente em nossas vidas? Como nós vimos então, uma pessoa que desenvolve, um crente que desenvolve atitudes de um cidadão celestial, é aquele que busca as coisas lá do alto, busca as coisas celestiais, e é aquele que morre para a velha natureza, que se despe do velho homem. Mas uma terceira atitude que nós podemos ver aqui é que aqueles que buscam viver como cidadãos celestiais desenvolvem a atitude de se revestir de um novo homem conforme Cristo. A ideia aqui é de uma troca de roupa mesmo. Você tira aquela velha roupa suja, manchada de pecado, e agora se reveste de uma nova roupa. Uma veste agora que não é mais conforme você mesmo, mas uma veste nos padrões do Senhor Jesus Cristo, conforme a imagem daquele que nos criou, o Senhor Jesus Cristo.
No versículo 10, então, ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Quando nos despimos do velho homem, no mesmo momento nós nos revestimos de um novo homem. Isso é um ato definitivo na vida daquele que é crente no Senhor Jesus. Não podemos apenas nos despir do velho homem sem colocar nada no lugar. O despir-se do velho homem é justamente uma troca. Você tira o velho homem e assim você recebe uma nova veste conforme Cristo. É um ato definitivo. Mas esse ato de nós nos renovarmos do novo homem precisa ser realizado de forma constante em nossas vidas. Não é algo que acontece instantaneamente. Nós sabemos que isso acontece de forma constante no nosso viver, quando nós buscamos a cada dia mais a santificação em Cristo Jesus. Assim, o ato de nos renovarmos nesta nova imagem que se conforma à imagem de Cristo, é algo que deve ser realizado de forma contínua e constante. Assim, buscando cada vez mais a santidade em nossas vidas. A cultura celestial, como cidadão do céu, as atitudes que pertencem a um cidadão dos céus, tem como seu exemplo maior, supremo, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo fala tanto em suas cartas, se nós formos ver, neste crescimento no conhecimento do Senhor Jesus, para que nós venhamos a ser conformes à sua imagem. Ele vai falar isso lá em Efésios, capítulo 4, versículo 23, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então, o conhecimento de Cristo vem através da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos buscar conhecer mais ao Senhor Jesus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, mais nós nos conformaremos à sua imagem. Mas esse conhecer o Senhor Jesus não é simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente ler as palavras ou os textos que estão nesse livro, mas é que nós lemos a palavra e por meio dessa palavra nós desenvolvemos uma comunhão mais íntima com o nosso Senhor. É uma leitura, uma meditação, um estudo que transforma a nossa vida. Não são simples palavras soltas e vazias no tempo, mas palavras que têm um poder de transformar o nosso viver. E assim, por meio deste conhecimento de Cristo, através do conhecimento da sua palavra, através da oração, da meditação, do serviço, da adoração a Ele, nós nos conformamos mais à sua imagem. Nós nos revestimos mais do novo homem. Assim, nós estamos desenvolvendo atitudes de um cidadão celestial. Outro aspecto importante daqueles que fazem parte dos céus é que as diferenças, as particularidades humanas não são mais barreiras para que a igreja possa desenvolver a santidade. Não existe barreira cultural, étnica, social que venha a fazer ou a impedir que a igreja desenvolva a santidade. A ideia é que aqueles que fazem parte do corpo de Cristo não podem ser divididos ou separados por nacionalidade, como ele vai dizer, não há grego, não há judeu, por diferenças religiosas do passado, não há circuncisão nem circuncisão, por diferenças culturais, bárbaro, cita, por diferenças econômicas ou políticas, escravo e livre, por diferenças de gênero, como ele vai dizer aqui, não há homem nem mulher, como vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ou seja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo não podem se separar por causa dessas coisas. Não pode haver divisão no corpo de Cristo que impeça o fortalecimento ou a santidade do corpo. Como ele mesmo conclui, Cristo é tudo em todos. Cristo é o centro. Cristo ele é o elo que une todos os que pertencem ao seu corpo.
Assim, irmãos, Cristo deve ser este elo que nos une. Não deve haver barreiras ou diferenciações humanas que nos impeçam de ser igreja, que nos impeçam de manter a comunhão um com o outro. Infelizmente, ainda existem muitos que têm no seu coração certos traços que acabam diferenciando o evangelho para públicos específicos. Como se o evangelho pudesse ter apenas dentro dele pessoas de determinada classe social, pessoas de determinada cor ou pessoas de determinada etnia e cultura. Mas não deve ser assim. Esse foi um dos grandes problemas que foi enfrentado justamente aqui na igreja primitiva, né? Mas não deve ser desta forma. A igreja não deve ser só para determinada etnia ou classe social. Não deve haver discriminação dentro do povo de Deus que traga o evangelho como se determinada cultura, condição social ou de determinada diferença fosse mais merecedora do evangelho do que outros. Porque todos nós, independente dessas diferenças, estamos debaixo do pecado, debaixo da depravação total no pecado. E é a graça de Deus que nos alcança e nos salva. Desta forma, nós não podemos agir como se a igreja de Deus pertencesse somente a nós, ou pertencesse somente a este grupo. Não, nós devemos fazer com que o evangelho alcance a todas as pessoas. A todas as pessoas. Nós temos vivido momentos de grande dificuldade, de grandes lutas, justamente por conta dessas diferenças. São diferenças políticas, né? Diferenças raciais, diferenças culturais, diferenças por conta de pensamentos ideológicos. É uma grande guerra das diferenças que tem reinado em nosso tempo. Mas, diante de tudo isso, o que nós podemos constatar é que a conformação à imagem de Cristo não nos chama a uma nova natureza marcada por isso, marcada por um corpo que gera e que enaltece essas diferenças discriminatórias. O corpo de Cristo é chamado a uma unidade no próprio Cristo. Cristo ele deve ser tudo em todos aqueles que fazem parte do seu corpo. Todas essas distinções humanas dizem respeito ao velho homem, à velha natureza. Também, se eu sou um cristão verdadeiro, eu não posso dizer, não, mas eu sou desse jeito, né, porque eu nasci em tal lugar. Ou então, eu sou desse jeito porque eu sou descendente de tal cultura. Nós não podemos usar essas diferenças como desculpas para os nossos pecados. Porque agora, como cidadão do céu, como filho de Deus, nós devemos nos conformar à única e verdadeira imagem do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A ideia é que essas diferenças não devem ser motivos para nós selecionarmos quem é mais merecedor do Evangelho ou não. Mas também essas diferenças não devem ser motivos, não devem ser desculpas para que nós assim venhamos a continuar vivendo no velho homem e não venhamos a renegar todo aquilo que nos leva para distante de Deus e assim nos aproxima mais do Senhor Jesus Cristo. Devemos então deixar essas distinções humanas que separam as pessoas e viver em unidade espiritual com os nossos irmãos em Cristo. O alvo comum de todo o povo de Deus deve ser esse, que todos se conformem à imagem de Cristo. Não à imagem do pastor, não à imagem de tal irmão, não à imagem de tal cultura, não à imagem de tal ideologia ou pensamento, mas à imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso padrão e o nosso alvo. Aqueles que se renovam num novo homem que busca a imagem do Senhor Jesus Cristo são aqueles que desenvolvem uma atitude de alguém que pertence ao céu. Então, irmãos, como nós vimos 3 atitudes de como que nós devemos desenvolver como cidadãos celestiais. Buscar as coisas celestiais. Mortificar, se despir do velho homem, da velha natureza. E se revestir de um novo homem que se conforma à imagem de Cristo. Um novo homem
que se conforma à imagem do Senhor Jesus Cristo e não à sua própria imagem. Um novo homem que agora se une a um corpo que não mais é marcado por diferenças humanas, diferenças e qualquer que seja, mas um novo homem agora onde todos buscam seguir o exemplo superior que é o Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso alvo como cidadãos aqui, como cidadãos celestiais que vivem ainda aqui nesta terra. Irmãos, se nós vivemos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Se nós morremos com Cristo, nós devemos mortificar os nossos desejos, o nosso corpo e assim nos despojar das práticas pecaminosas deste mundo. Se nós nos revestimos do novo homem, nós devemos nos conformar à imagem de Cristo, em um só corpo com os nossos irmãos, sem distinções ou diferenciações humanas. Isso é desenvolver atitudes de um cidadão celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então, que nós venhamos a viver como tal. Que a nossa vida, tanto individualmente quanto coletivamente como corpo, venha a transmitir esta mensagem para aqueles que ainda não fazem parte deste corpo. Que assim nós venhamos a realmente fazer com que as pessoas olhem para nós e enxerguem a mesma coisa que enxergavam nos patriarcas, que nós não pertencemos a esta terra, que nós falamos de modo e agimos de modo que testificam que nós pertencemos a uma cidade, a uma pátria diferente. De modo que Deus se agrade de ser reconhecido como o nosso Deus. E assim, nós também testificamos para os outros que nós não pertencemos a esta terra, mas aguardamos a cidade superior, a cidade celestial. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças pela tua palavra que nos exorta e nos chama, ó Deus, a termos uma vida mais conforme à nossa nova natureza e não conforme, ó Deus, à natureza terrena que pertence a este mundo. Que a nossa vida venha a ser um testemunho constante dos céus. É o que nós pedimos, assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, neste momento você pode estar tirando um tempo para orar, né? Você pode estar se juntando com a sua família e estar assim orando juntos, ou então, se você não está com a sua família, você pode estar entrando em contato com outro irmão ou outros irmãos e juntos podem estar compartilhando de um tempo de oração, compartilhando pedidos e agradecimentos que assim Deus tem concedido a cada um. Que nós venhamos então a estar nos unindo em oração neste momento e assim aproveitando deste privilégio que o Senhor nos concede. Desde já, desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe e até o próximo culto.